programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição a voz do trabalhador e da trabalhadora. Ser professor é nobre, entendeu? Para mim é a profissão mais nobre. Todas as profissões são importantes, mas ser professor é de uma nobreza enorme, né? Porque tem muito do espiritual, do coração, então é importante. Precisamos continuar essa formação e nos reconhecer enquanto classe trabalhadora desse país, enquanto mulher que ajuda nessa construção do mundo e também enquanto classe trabalhadora. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Eu não vejo nenhuma possibilidade do Brasil ser um país avançado, um país do futuro, se a gente continuar com preconceito, com violência, se a gente continuar com injustiça e desigualdade social. O Estado de Minas Gerais, na verdade, o governo estadual, tem uma participação muito pequena na política social. Na área de assistência social, de esforço de combate à pobreza e à desigualdade, a participação do Estado é mínima. Profissão educador e educadora. Elas são a maioria da educação, as mulheres, e também são a maioria quando se fala da categoria de aposentados e aposentadas. Celeste, o que a mulher aposentada, quando participa de um evento como esse, diz assim: a minha lição de casa, o meu dever, a minha história ainda não acabou? Quando é que você sente isso? A cada dia eu penso assim que a nossa história, ela não acaba, a tarefa não acaba, que a gente tem que continuar lutando a cada dia mais, vendo aquilo que já foi construído antes e o que ainda falta para a gente construir, para deixar realmente um mundo mais de paz para as pessoas que estão vindo depois da gente. O que vocês mais conquistaram ao longo desse tempo todo, aposentados e aposentadas, mas que você diria assim, precisamos dar sequência, precisamos avançar mais? Eu penso que o que a gente conquistou foi a questão da formação. A gente se forma a cada dia com cada companheiro, mas ainda precisamos continuar essa formação e nos reconhecer enquanto classe trabalhadora desse país, enquanto mulher que ajuda nessa construção do mundo e também enquanto classe trabalhadora. Enquanto isso, a gente conquistar as outras coisas que a gente precisa, se reconhecer enquanto classe para que tenha realmente um pouco mais de condições de vida nesse mundo. Foi muito dito aqui que aposentado sim, inativo não. Ou seja, essa categoria também não quer se calar, não quer ficar quietinha. Não. Nós somos aposentados, mas não somos inativos, porque nós continuamos ainda na luta, nas lutas sociais, nas lutas perto da nossa casa, na luta perto do nosso bairro, para construir, para transformar a realidade. Foi a primeira vez que eu participo desse encontro dos aposentados da subsede. Foi muito válido, conscientização do nosso papel na sociedade, da nossa importância na nossa política estadual e nacional. Foi muito válido, sim. Pois é, vocês e o Sindiúte sempre deixando claro, e a categoria também, que quem vem depois, na verdade, vai dar seguimento a essa história, porque a base foi feita por vocês. É assim que os aposentados e aposentadas devem se sentir mesmo? É sim, é verdade. Sentiremos orgulhosos saber que fazemos parte dessa história e estamos construindo uma história nova, com gente nova, com ideias novas também, sociais também. Tanto o Frederico Santana Henrique como o Frederico Melo trouxeram aqui realidades perversas desse momento atual, né? Reforma da Previdência, a reforma trabalhista agora de forma irrestrita sendo aprovada. Como é que você avalia tudo isso? Olha, é muito significante e de muita compreensão para nós, né, cidadãos. É uma realidade que está acontecendo aí de transformação, com essa globalização, desenvolvimento, desfacelamento dos nossos direitos, ou seja, a tirada dos nossos direitos, das nossas conquistas, tudo isso atrapalha. Teremos de organizar muito bem nossas reivindicações para as nossas lutas serem fundamentadas, embasadas, levarem a nossa ideia, as nossas sugestões para os nossos governantes estaduais, federais.
a voz do trabalhador e da trabalhadora. Ser professor é nobre, entendeu? Para mim é a profissão mais nobre. Todas as profissões são importantes, mas ser professor é de uma nobreza enorme, né? Porque tem muito do espiritual, do coração, então é importante. E você escolheu essa profissão, ser uma professora, por quê? Olha, para ser bem verdadeira, por causa do interior que eu moro. Então, no interior, era o que oferecia para nós, né? Era ser professor. Tínhamos lá uma escola particular, católica, muito importante, e onde nós fomos formados para isso. Fizemos o que se chamava naquele tempo de normal. Nós éramos normalistas, então ser professora naquele tempo era uma coisa assim que dava muito status. Então era muito importante e a gente também não queria sair de perto da família. Só mais tarde que eu vim estudar na PUC, que eu fiz história e que eu voltei para lá para trabalhar na escola pública. E você tem assim algum momento da sua carreira que você lembra com muito carinho, que foi marcante, para você contar para a gente? Olha, todos os períodos foram marcantes. E o que eu posso falar com muito orgulho é que eu tive um amor imenso pelos meus alunos. E na minha carreira eu nunca tive antipatia por aluno nenhum. E isso para mim é muito especial. Eu me sinto especial por isso. Atualidade. O sucesso individual não é o caminho. É preciso priorizar a solidariedade, diz o sociólogo Rudá Risse ao falar de um projeto de democracia que passe pela educação. Eu acho que são duas. A primeira é uma luta pela solidariedade, que esse último período fez a gente ficar cada vez mais egoísta, pensar que o sucesso individual é o caminho da vida, e não é. É o caminho da guerra que nós estamos vendo no Brasil. Então a primeira é a luta para reconstruir a solidariedade, a crença de um outro. E por que eu estou dizendo isso? Tem uma pesquisa na América Latina que mostra que os brasileiros, do Latino Barômetro, você acha aí na internet, que só 3% dos brasileiros acreditam nos brasileiros hoje. Não tem nenhum país da América Latina que tem tanta desconfiança como a gente tem hoje. A segunda é a luta pela educação, que é a luta por um processo civilizatório. Quem luta pela educação luta contra a violência, né? E luta pelo coletivo. Isso significa a gente retomar as ruas, nós educadores, vocês do Sindiúti, retomar as ruas e discutir com as outras categorias o que significa a educação, a família, o que significa um projeto de democracia no Brasil que passa pela educação. Acho que é isso. E ainda no campo da educação, a feminista e ativista política do blog Maria Fro, Conceição Oliveira, destaca a importância de disputarmos as narrativas. Ela diz que a educação precisa se apropriar de todas as tecnologias para garantir direitos. Olha, eu acho que uma disputa, e melhor que professor não há, se dá dentro da própria sala de aula, que é a gente educar para a mídia, né? Como é que a gente faz, por exemplo, das plataformas digitais que tem por aí, como é que a gente faz disso algo importante dentro do processo pedagógico? Então, assim, os nossos adolescentes, as nossas crianças já nascem chipadas, né? Eles já nascem mexendo na internet, já nascem entendendo, é bastante intuitivo. Por que a gente não se apropria disso e faz disso um instrumento pedagógico? Esse é um campo. O outro se dá que a gente precisa entender as teorias de comunicação, a gente precisa analisar a neurociência, né? O pensamento cognitivo está mudando. Há hoje alguns estudos que você usa do comportamento de massa, né? Mexendo mesmo no afeto, no sentimento, para tentar impor uma ideia, né? Isso não é recente, mas com a rede isso ganha uma potência muito grande. A gente vivenciou isso um pouco com a greve dos petroleiros, porque tinha uma boataria danada e as pessoas ficavam com medo, não sabiam direito o que fazer, se era verdade ou não. Quando a gente vai educando, isso é um processo, vai se autoeducando também, vai educando os professores, os alunos, a gente vai conseguindo educar a sociedade. Exemplo, a gente ouve um áudio e fala, bom, tá, qual a veracidade disso? Foi onde? Quem é que falou? Eu acho que assim, a primeira coisa é sempre desconfiar. A gente tem uma mania, e as redes ajudam nisso, porque fala, foi fulano que me passou, eu acredito em fulano, né? E aí a gente
vira um multiplicador disso. Mas o áudio principalmente, a gente tem que sempre falar, pera, então vamos ver se tem em outro lugar, daí vai procurar nas fontes que você acha confiável. Uma imagem. Que imagem é essa? A gente tem, por exemplo, nos mecanismos de busca, fazer busca por imagem, ver onde ela apareceu, pelo tema do vídeo. A gente coloca as palavras-chave na busca e vê se aparece alguma reportagem, a gente consegue localizar. Além de garantir direitos, João Paulo Cunha, jornalista do Brasil de Fato, diz que a mídia é fundamental para a conquista da democracia, o que infelizmente não vem acontecendo no Brasil. A mídia ela é fundamental, ela é essencial para a conquista da democracia no Brasil. É através da mídia que a gente pode, de uma certa maneira, fazer com que as ideias fluam na sociedade, que a gente tenha a dimensão da pluralidade, da diferença, da divergência. Democracia é também conflito, democracia é troca de ideias. E a mídia não tem cumprido essa missão, não tem feito o seu papel. A gente tem no Brasil uma mídia que é monopolizada, que defende um pensamento único, que é um pensamento liberal do ponto de vista econômico e conservador do ponto de vista dos costumes. A gente tem uma mídia que tem uma defesa muito clara, muito explícita de valores que são valores do mercado e, com isso, inviabiliza a possibilidade de se fazer, de fato, um debate democrático no Brasil. Roda de Conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. No último dia 7 de outubro, o Brasil foi às urnas para eleger seus representantes, presidente da República, governadores, 2/3 do Senado, deputados federais, deputados estaduais ou distritais. A votação do segundo turno será no próximo dia 28 de outubro. Os brasileiros voltarão às urnas para escolher entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para presidente. Em Minas Gerais, haverá segundo turno para eleger o novo governador do estado e estão na disputa Antônio Anastasia e Romeu Zema. E o cenário político que se revela neste momento, de acordo com o cientista político Lucas Cunha, mostra que os problemas existentes só serão sanados se o país avançar no sentido de acabar com preconceitos, injustiças e a desigualdade social. Certamente o Brasil tem um desafio social que é muito complexo. A gente tem questões sociais que estão aí sendo colocadas a cada dia em pauta, a questão da violência, a questão do preconceito, a questão do feminicídio, da LGBTfobia, da não demarcação de terras indígenas. E a gente tem sim um desafio muito, muito grande de, a partir de 2019, construir um país em que a possibilidade de se transformar determinados problemas do Brasil seja feita, digamos assim, de uma maneira inteligente, de uma maneira articulada, de uma maneira construída a partir de questões políticas que vão ser muito importantes na democracia do Brasil. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade do Brasil ser um país avançado, um país do futuro, se a gente continuar com preconceito, com violência, se a gente continuar com injustiça e desigualdade social. Então, eu vejo essas questões como sendo fundamentais para que a gente possa construir um país melhor. Agora, do ponto de vista do que se tem analisado nas pesquisas no Brasil, estou tratando especificamente de pesquisas que mostram que o Brasil voltou para o mapa da fome, essa é uma questão sociológica, que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, que o Brasil tem uma população indígena que está totalmente desamparada e também pelo fato de que a gente tem no país uma possibilidade de ser representado no sistema político de uma maneira que é melhor. Então, o que eu penso que o desafio no Brasil não é da gente ir lá e votar no dia da eleição. É a gente também votar com consciência nos candidatos, estudar os candidatos e as candidatas, obviamente, para que a gente possa ter um voto melhor. E depois, a gente não se deixar levar somente pelas questões da política no momento eleitoral, a gente fiscalizar os representantes. Nesse sentido, o associativismo civil é fundamental do ponto de vista de associar-se do ponto de vista comunitário, se organizar em termos, discutir política
se organizar em termos do seu trabalho, e aí nesse sentido é importante o trabalho que se faz do ponto de vista associativo dentro do trabalho. Na escola, os grêmios estudantis são muito importantes, na universidade, os diretórios acadêmicos e também na sociedade de um modo geral. Então eu vejo com muitos bons olhos a possibilidade do Brasil se transformar. Por quê? Porque a gente tem muito controle do ponto de vista do Estado. A gente tem o Ministério Público, a gente tem o Poder Legislativo, que uns fiscalizam bem, outros fiscalizam mal. Mas do ponto de vista da sociedade, a gente tem controles muito baixos. Então parece que a sociedade não tem ainda elementos para poder se contrapor a um Estado forte e a um Estado que eventualmente abusa o Estado é o maior violador de direitos. A gente tem que ter essa consciência. Lucas Cunha faz ainda uma análise política à luz do papel que seria de cada poder. Os representantes da população, eles não estão conseguindo representar as vontades que estão no âmbito da sociedade. Então, como eu avalio? A análise que eu faço é que o Poder Executivo não faz políticas públicas para a população, o Poder Legislativo não legisla com leis digamos assim, que consigam abarcar e representar e fiscalizar o Poder Executivo, que de uma forma a contemplar com qualidade a população. Não estou falando exatamente de um político ou de uma política especificamente, eu estou analisando o sistema político de um modo geral. A democracia no Brasil, ela tem problemas, eu analiso dessa forma, mas ela tem virtudes também. A gente tem que destacar as virtudes da democracia no Brasil, por exemplo, a possibilidade das pessoas votarem tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. A gente tem um país que é uma república federativa, e o federalismo tem a ver com a gente poder ter eleições também no âmbito subnacional. E aí eu queria só destacar mais um ponto, que é em relação ao judiciário. Os direitos das pessoas no âmbito do judiciário ainda são extremamente elitizados, é só para algumas pessoas. Então a maioria da população não tem o acesso à justiça. O que é o acesso à justiça? É a pessoa poder ter o exercício da sua cidadania pleno, inclusive no âmbito do poder judiciário. Quem processa e quem é processado no Brasil, existe um viés muito grande em relação a isso, e a gente tem que rever profundamente o nosso sistema judiciário para que ele não seja punitivo para alguns e dê privilégio para outros, porque a gente sabe que o salário de um juiz é muito alto e a gente sabe quem vai para cadeia nesse Brasil aí. Então vamos abrir o jogo aqui e falar que a gente tem um viés que é um viés socioeconômico e étnico-racial, também racial no Brasil, e a gente tem um problema gravíssimo do ponto de vista dos direitos das pessoas que são penalizadas nesse país, e outros que têm privilégios muito, muito grandes. Lembrando as atribuições dos deputados estaduais, federais e senadores, ele destaca o papel desses parlamentares. Qual que é o papel do legislativo? É representar a população, fiscalizar o poder executivo e legislar, fazer leis em prol da população. Isso é deputado federal e deputados estaduais. Exatamente. E senadores? Os senadores têm outros papéis em relação... É a mesma coisa, mas como o Brasil tem duas casas legislativas no âmbito nacional, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, o Senado é como se fosse, na prática, uma casa revisora. As atribuições do Senado são fiscalizar o Poder Executivo, legislar em relação às leis nacionais e também representar os estados. É diferente da Câmara, que representa a população. É por isso que a gente tem um número diferenciado em cada estado de deputados e deputadas estaduais, federais, melhor dizendo. Explica até isso pra gente. Cada estado tem um quantitativo que representa Exatamente. Número de eleitores? Número de eleitores daquele estado. Tem um teto e tem um mínimo. Estados que têm pouco
número de população tem um mínimo de deputados. Isso é como se fosse assim, para equalizar os vazios demográficos, principalmente do norte do Brasil, estados do norte do Brasil. Estados muito populosos, como São Paulo, como Minas Gerais, tem um limite, né, de deputados federais e deputadas federais, exatamente para poder não haver uma grande desigualdade em relação ao sistema das decisões, porque senão todas as votações na Câmara, o interesse de São Paulo seria maior do que do Brasil. Exatamente. Né? Então, esse é o que explica o fato da gente ter um número diferente de deputadas federais no caso da Câmara dos Deputados. No caso do Senado, não. O Senado tem 3 representantes por estado. Então, a gente tem 27 estados no Brasil e um Distrito Federal. Então, cada estado tem 3 representantes no Senado, e isso faz com que a gente tenha o Senado como sendo como se diz na ciência política, a casa da federação. É como se fosse uma casa de equilíbrio em relação às decisões que são tomadas na Câmara dos Deputados. Entre os 77 deputados e deputadas eleitos para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a partir de 2019, está a coordenadora-geral do Sindiúti e presidenta licenciada da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, a mulher mais bem votada para deputada estadual nessas eleições, com mais de 96 mil votos. Educação em debate. Otávio Soares Dulce, renomado sociólogo e cientista político, faleceu no último dia 9 de outubro em Belo Horizonte. Por diversas vezes, ele esteve no programa Outras Palavras, fazendo análises de conjuntura, dando opiniões à luz do conhecimento sobre temas relevantes, a exemplo desta entrevista concedida a Beatriz Cerqueira em 2014. Acompanhe. O que é o Estado de Minas Gerais para que a população tenha a dimensão aí, primeiro, do nosso território? Bom, o Estado de Minas Gerais é um estado bastante extenso, que ocupa, digamos, o centro do país, né? Tem uma posição central, que é importante, e que apresenta diferenças enormes no seu território. Essa talvez seja a principal característica dele, né? Nós temos áreas bastante desenvolvidas, outras áreas muito pobres, né? Climas diferentes. Quer dizer, é um território bastante diferenciado que, portanto, exige do governo, do poder público, políticas específicas para tratar dessas desigualdades pronunciadas. Bom, Otávio, do ponto de vista de território, nós temos aí um território desarticulado, então. E como seriam as características da nossa população? Bom, a população mineira, ela, durante muito tempo, foi a maior do Brasil, que o estado de Minas era o estado talvez mais importante, desde a época do ouro e tal. Mas, ao longo do tempo, o crescimento da população foi se reduzindo. É importante explicar aqui para o telespectador que o ritmo de crescimento da população mineira é dos menores do Brasil. Historicamente, há uma outra característica ligada à nossa população, que é a grande emigração. Né? Durante décadas, os mineiros, um grande número de mineiros morava fora de Minas, inclusive fora do país. Ultimamente, essa situação se reverteu, né? Houve até uma volta de imigrantes para o Brasil e para Minas, portanto, uma situação de maior equilíbrio. O outro ponto que é importante, inclusive tem impacto nas políticas sociais, Beatriz, é que, assim como o resto do Brasil, a pirâmide etária de Minas tem mudado. Os nascimentos são em menor número e a longevidade, quer dizer, o tanto de vida, né, que os idosos têm, vai aumentando. Isso significa que as políticas públicas terão que cuidar mais da população idosa e, ao mesmo tempo, diminui um pouco a pressão para aquilo que se refere às crianças, o que permite, portanto, buscar maior qualidade na educação. Não tanto a quantidade, mas a qualidade.
E a outra coisa é que o grupo etário mais importante hoje é a juventude. Que a gente está com uma pirâmide, na verdade é uma forma de losango. O grupo maior é a juventude, não é mais a população tão infantil, né, tão pequena. Assim. E isso faz uma falta muito grande, um leque de políticas para a juventude. Isso tem que ser pensado de qualquer maneira. Otávio, e os indicadores sociais aqui em Minas? Como estão? Bom, eu acredito que eles, até onde eu estudei, eles acompanham a média do Brasil. Porque o nosso estado é mais ou menos médio, né, dentro do Brasil. Não é dos mais pobres e nem dos mais ricos. Agora, quanto a isso, nós temos que pensar o seguinte: as regiões ricas de Minas têm indicadores muito melhores do que as regiões pobres, que aí tem indicadores da área mais precária do Brasil, que é o Nordeste, semelhante ao Nordeste, né? Então, essa questão tem que ser levada em conta também. No que se refere, por exemplo, à saúde, né? Que seria uma área importante, e também os índices de pobreza, a questão da assistência social, né? Tudo isso é muito importante e revela as desigualdades internas de Minas. As regiões mais pobres do estado, por exemplo, são as que necessitam de maior proteção social, tem um número grande de beneficiários do programa Bolsa Família. O estado de Minas Gerais, na verdade, o governo estadual, tem uma participação muito pequena na política social. Ele tem outras áreas em que ele atua mais, educação, segurança pública, que são áreas próprias do Estado. Mas na área de assistência social, de esforço de combate à pobreza e à desigualdade, a participação do Estado é mínima. É uma ausência quase total que se observa hoje. Além da área federal, um setor governamental que tem atuado bastante na política social são os municípios. Por exemplo, no caso da Bolsa Família, é um trabalho conjunto do governo federal com os municípios, que fazem os cadastros, né, que fazem o acompanhamento. Nesse caso, é evidente que os governos dos estados têm um papel menor, mas eles podem fazer muito mais do que têm feito, coordenando e amparando os municípios, dando orientação, porque os municípios às vezes são muito pequenos ou precários, né, do ponto de vista técnico. E o governo do estado tem um papel importante de orientação, né, de condução da política social em cada estado. Isso seria muito importante que os estados fizessem, não se ausentassem, né, da área social, dizendo que é assunto do governo federal só. Aqui em Minas, Otávio, eu vejo uma outra característica, que é o governo do estado pegar um programa que é federal, mudar o nome e, aos olhos da população, parece que é uma política do estado, quando na verdade é um programa federal. Aqui, eu não sei se em outros estados isso acontece, mas aqui em Minas eu tenho visto essas iniciativas. Por exemplo, o programa que é do governo federal da energia elétrica nas residências. O estado trouxe como se fosse política dele. Políticas relacionadas à saúde, traz como se fosse política dele. Programas relacionados à educação, como educação de tempo integral, ou como políticas relacionadas ao ensino médio, que modifica o nome e trabalha como se fosse uma política do Estado, quando, na verdade, é uma ação federal com recursos do governo federal que vem especificamente para esses programas. É verdade, isso tem sido observado, e um exemplo a mais dos que você deu é um programa para a juventude que o Estado lançou, que é muito pequeno, tem um alcance mínimo, mas que tenta concorrer em termos de marca com um programa federal muito maior, que é o ProJovem, né? Os programas federais para a juventude, que são enormes, envolvem milhões de beneficiários. E o Estado tenta competir com um programa muito pequenininho, sem grande efeito, mas que dá uma propaganda sem um resultado equivalente.
Obrigada pela sua audiência. Sábado que vem tem mais.